Ok. Então a gente vai começar agora a sequência de aulas sobre o conceito de valor, né? E a gente vai falar de economia, de engenharia de software, de marketing, principalmente, em direção a projetos, né? E a gente começa com a primeira aula das 3 aulas, que é a aula de introdução ao conceito. Bom, agora com o microfone ligado, a gente vai falar sobre o conceito de valor. São 3 aulas. A primeira aula é essa que dá a introdução ao conceito e mostra valor em economia e marketing, principalmente. A segunda aula vai falar de valor controlado só pela priorização, qualitativo. E a terceira aula tem uma avaliação quantitativa de valor. Então a gente quer criar um entendimento desses vários conceitos, né, e permitir que vocês apliquem esses conceitos de valor por priorização e de valor financeiro de projetos. Então, na primeira aula a gente vai ter 4 etapas, né, falar de tipos de valor, da introdução geral, do valor na economia, do valor em marketing e uma pequena revisão no final. O valor na economia, porque é a forma tradicional de tratar valor e muito ligada ao custo e ao preço das coisas. Tá? O valor em marketing, porque ele mostra como você pode perceber o valor que você está trazendo para o cliente. Okay? E depois a revisão. Depois vai ter uma aula de valor financeiro. Na verdade, a primeira aula vai ser de valor por prioridade, e a segunda aula vai ser por como calcular o valor, né, inclusive levando em conta o valor do dinheiro no tempo. Então aqui é financeiro, né, orçamento de capital, que se chama isso em administração. Então eu espero que essa primeira aula é um pouco mais longa, né, principalmente porque há perguntas, né, as perguntas são interessantes, mas não é realmente a minha área, então eu tenho que fazer um esforço assim, para pensar respostas razoáveis. Então eu peço que vocês perguntem e até me corrijam se vocês conhecem, né? Eu já tive um aluno que tinha feito 3 anos de economia e tinham, né, algumas informações que foram super úteis para eu ir na direção de montar uma aula melhor para vocês. E ontem mesmo eu dei essa aula, ou foi ontem, né? Fizeram uma pergunta que eu já respondi lá e já criei 2 slides novos na aula para tentar deixar claro algum conceito. Então, primeiro eu vou olhar o tipo de valor, né? O que acontece quando eu falo que algo tem valor? Então, quando eu estou com uns assuntos assim muito genéricos, né? Valor, né? O que é beleza, né? Algumas coisas que eu trato em algumas questões de pesquisa, né? Eu gosto de olhar no dicionário e dizer, bom, vamos olhar todas as definições que isso tem, né? Todas as acepções da palavra no dicionário. Então, eu fui olhar no Wise, né? E aí eu achei 21 acepções para a palavra valor. Então a gente tem lá uma genérica, nós temos aí a 3 e a 4 sobre economia, está pequenininho, né? Mas depois, mais tarde, tem economia, tem ética, tem jurídico, tem na linguagem, na música, né? Então temos não só acepções, ou seja, significados genéricos da palavra, né, como recebimento ou pague em bens, serviços ou dinheiro por algo trocado, né, que na economia é o valor de troca, ou o preço das coisas no mercado, né, é isso, né, ou seja, a quantidade monetária equivalente a uma mercadoria, até o tempo relativo de duração de uma nota musical, né, que é a definição 20 lá, a acepção, o significado 20, né, onde as notas musicais têm breve, semibreve, esse tipo de coisa. E bom, dentre várias dessas obras, a gente vai andar em direção de algo que é mais comum a ser tratado nas organizações, que é o valor que aquilo tem como dinheiro entrando para a organização. Mas a gente vai ver no valor em marketing que tem outras questões bastante importantes que não são só dinheiro, né? Então, nós temos aqui uma seleção de definições que eu peguei no AIS de valores no sentido econômico da coisa, né? Recebimento ou pago em bens ou serviços ou dinheiro para o mercado, que é
que é o preço. Aqui é o valor como preço, né? Isso aqui é importante a gente falar, né? Porque é algo claro no estudo de economia, né? Parte do estudo de valor tem relação com o preço das coisas. Tá? Mas valor também pode ser uma qualidade que a gente confere a um objeto material. Né? Por exemplo, isso aqui é algo de entretenimento, de boa qualidade mesmo, né? No sentido genérico da palavra qualidade. Também é uma variável da importância que se dá a um objeto, né? Que não é necessariamente o preço, mas é algo que condiciona o preço, né? Por exemplo, isso é muito raro. Né? Então, quando você fala isso é muito raro, né? Você já está dando um contexto, né, que diz, isso deve ser mais caro. Ou isso é muito bonito, né? Se é bonito, né? Provavelmente você vai pagar um plus sobre uma coisa que é feia. Né? Então você tem um certo condicionamento do preço a partir de certas propriedades. Né? Isso aqui, por exemplo, pode ser algo que é bem feito, a gente fala bem acabado, né? Um produto, né? Agradável para um serviço, né? O atendimento foi muito simpático. Então a gente associa valores às coisas. Uma questão que é importante ver, né, é como a justiça, né, porque a justiça estabelece padrões reconhecidos na sociedade, né, as leis reconhecem padrões reconhecidos na sociedade, ou registram esses padrões, né, e valor, então, pode ser uma qualidade estética ou espiritual, ou uma utilidade em uso, ou uma quantidade em dinheiro, ou outros bens, que podem ser objetivos em troca da coisa em questão. Então, a gente tem aqui a coisa em questão, né, um objeto aqui, e o valor é uma avaliação, de certa forma, disso, né? Avaliação em várias que a gente fala facetas, né? Várias propriedades ou atributos que podem ser analisados. Então, você tem aqui uma faceta 1, uma faceta 2. Aqui pode ser o dinheiro, né? Aqui pode ser um valor espiritual. Aqui pode ser um valor estético. E por aí afora. Né? E uma das palavras mais usadas assim, no nosso linguajar é dizer que alguém é de valor. Né? Então a gente tem um valor ético, né, que seria o tratamento das coisas como certas ou erradas, absolutamente falando, né? E o valor moral, que é relacionado ao costume, ao hábito de um povo. Né? Então, nosso valor ético é não matar, é absolutamente uma regra além da moral, né? É ruim para a sociedade se o assassinato for uma coisa liberada e normal e matar por qualquer coisa, né? Nós temos o valor moral, por exemplo, que é andar vestido. Né? Os índios têm outra moral e andam com muito menos vestimentas que a gente, ou talvez nenhuma, né? Então a gente tem uma diferença do costume ou hábito de um povo. Ok? Isso pode ir a detalhes bem específicos, né? Até sobre a vida das pessoas, quando a vida das pessoas deve ser interrompida artificialmente, né? E as discussões morais são de um tipo, né? Do tipo que a gente pode dizer a igreja não permite, né? E as discussões éticas são em outro nível, né? São do nível se isso é um bem ou se é um mal para a vida das pessoas. Né? Na sociologia também a gente fala de princípios de comportamento, né? Muito parecido ali com a ética, né? Onde nós temos compromisso ou padrões parecidos com a moral para julgar os atos e objetivos específicos detalhados das pessoas. Né? Então a gente pode estar falando ali de um estudo daquela sociedade, dos valores da sociedade, né? que são valores éticos e morais. Por exemplo, em algumas sociedades,
as mulheres têm alto valor, né, e aí elas têm poder, elas têm controle da sociedade, né, as sociedades matriarcais, e a sociedade ocidental foi tipicamente uma sociedade patriarcal, né, onde o homem deteve o poder. Né. Indo mais na nossa direção, dos nossos valores, mas eu quero mostrar aqui que o valor também varia no tempo, né? Então nós temos aqui obras de grande valor estético, né? Isso também é importante para a gente, né? Por exemplo, um videogame, se você for fazer software de videogame, ou mesmo se você for fazer um website ou um aplicativo, né? Pode ser feio ou pode ser bonito. Né? Então, nós temos aqui um pedaço de uma obra de Tutankhamun e Ankhsenamun, acho que fala assim, né? Ou próximo disso, que eu achei muito bonito e resolvi colocar. Então, uma coisa que a mim, né, é bonito, mas talvez outra pessoa olhe e fale que essas pessoas vermelhas, né, não fazem sentido. Né? Nós temos talvez a obra de maior valor financeiro por causa do valor estético dela. Né? E, por exemplo, uma coisa que uma professora de arte me ensinou, né, que muito importante nessa obra é a perspectiva usada na parte de trás, apesar de ela ser uma obra bonita e o sorriso enigmático, né, há uma grande mudança na arte em função da perspectiva usada no fundo da imagem. E a gente chega aos artistas, né, modernos, né, como Marcel Duchamp, né, que tem essa obra aí que você pode questionar o valor estético dela, a beleza dela, na verdade é horrível, né, mas ela tem um valor como arte, né, como discussão do que é arte, que hoje em dia, né, eu gostei muito dessa notícia aqui, porque caiu bem, né, o cara vende a obra que não é nada, ele já vendeu 2 obras que não são nada. Não, aliás, o outro, o Salvatore Garal, é um artista italiano que vendeu uma obra, uma escultura invisível. Né? Então é isso, não tem nada. Ele vendeu o direito de você botar um nada na galeria e dizer que é a obra dele, né, por $18.000. Então, para olhar mais de onde saía esse conceito de valor, eu fui olhar na economia. Tradicionalmente, quem fala de valor das coisas, né, são os economistas. E aí eu descobri que tem uma história do valor, né, que inclusive se estuda a história do valor, e a economia moderna, basicamente, né, os pais da economia estão nessa caixinha laranja aí dos clássicos, né? A gente vai falar sobre alguns deles daqui a pouco. Tá? Então a gente começa lá no mercantilismo que vocês estudaram, né? No ensino médio, provavelmente, no ensino fundamental. Depois vem os fisiocratas, os clássicos, depois os neoclássicos, e a gente vai falar um pouquinho do que vem daí. Então, lá no mercantilismo, né, foi a primeira noção que algo era importante, que foi escrita por algumas pessoas, defendidas tecnicamente, vamos dizer, academicamente, que falavam do comércio. Por que é importante ver isso? Tá? Porque nós, ainda hoje, usamos alguns conceitos, quando vamos valorar o software, que saem daí. Tá? Então, o valor é importante fazer comércio, né? O importante é a quantidade de ouro que você tinha como país, e os países deviam entrar em guerra para garantir o seu poder comercial. Aparece depois os fisiocratas, que eles falam, ó, o valor, um país não cria valor porque vende ou porque tem ouro, mas sim porque produz. Né? E a terra, veja só, agricultura, né, sociedade pré-industrial, a terra é a fonte de todo o valor, não é a guerra, não é o comércio. Né? O comércio você vende o seu excessivo. Né? Então a terra é a fonte de todo o valor, só a natureza cria um novo valor, o homem só o transforma, e quem transforma esse valor é a classe produtiva. Essa noção é básica, mas a discussão agora é quem produz. E aí eles começam a falar, quem produz são só os fazendeiros, são só os artesãos, né?
o comerciante, por exemplo, não produz, né? Um poderia defender isso aí, né? Ou um médico, o que ele produz? Né? Não, ele está ali para suportar a produção, mas ele, né, ele não produz. Né? Ok. É uma discussão aí, tem uma discussão que eu me lembro que é importante dos soldados, né? Se o soldado produz ou se o soldado não produz, por exemplo. Né? Mas tem uma noção importante que é a seguinte: os outros vivem do excesso produzido por quem produz. Ok? Então a ideia básica é, a gente vai olhar daqui a pouco, provavelmente vai ter esse texto, mas agora eu vou falar, se você produz para viver, significa que você produz X, aí descansa X, vive daquilo que você produziu e vai ter que produzir de novo para continuar vivendo. Tá? Bem basiquinho lá, economia antes da economia existir. Né? Para outra pessoa viver, né, você tem que produzir para você e para ela descansar, consumir o seu e ela consome o seu. Né? Só que a gente realmente, como humanos, a gente produz mais do que precisa para descansar. Né? Pelo menos depois que isso aí vai acontecer cada vez mais. Né? Então, o excesso de produção é o que permite que mais pessoas usufruam dos valores, né, dos itens, dos bens, da comida, né, porque eu não preciso disso. E a gente vai chegar lá no Marx que vai discutir isso. Né? Então entram os clássicos, né, e os clássicos aparecem quando aparece a indústria, né, porque a indústria que é a grande transformação de valores. Né, é o que pega algo e agrega valor. Então, quando eu pego a carne, né, que é o boi vivo, eu mato o boi, aí eu corto o boi, aí eu corto em bifes, né, empacoto os bifes, né, eu estou adicionando valor àquele produto, porque você não pode comer o boi. Né, você ia ter que ter todo esse trabalho, comprar o boi, matar o boi, guardar a carne, não deixar a carne estragar. Então, eu estou adicionando serviços, eu estou adicionando trabalho naquele produto. Né? Se eu minero o ferro, né? Transformo o ferro em barras, e essas barras eu faço uma grade, né? Eu estou adicionando valor, porque você precisa de grade, você não precisa de minério de ferro. Né? Então, os clássicos falam da quantidade de trabalho na produção na indústria. Eles vão estudar a indústria, como a indústria funciona, inclusive como a indústria sai do artesanato, onde o artesão tem que dominar tudo. Né? O artesão vai lá, derrete o minério, faz o metal, aí baixa o metal e faz a espada. Né? E aí você passa a ter uma indústria onde uma pessoa derrete o minério, né? Outra pessoa cria a barra de metal, outra pessoa cria o pedaço, né, de segurar da espada lá, a manopla, não sei muito bem como chama, né? Até o cara que afia a espada, mas o cara que afia a espada não foi o mesmo cara, né, que criou a espada. Né? Então, a mudança é a criação dessa classe proletariada, né, nessa classe que trabalha, né, e no início fortemente explorada, não que não seja explorada até hoje, mas fortemente explorada. Né? E o valor deriva todo do custo de produção e principalmente o trabalho. Né? E tem atividades que eles acreditam, como as finanças, que não criam valor por si só. Né? E depois vem os neoclássicos que tratam de diferentes atores da economia. Obviamente, a gente vai chegar numa economia muito mais sofisticada. Então, para a gente ver em que ponto a gente está na maneira de pensar qual é o valor de um produto de software que a gente faz, né, a gente chega lá em Adam Smith, em 1776, que ele fala: o valor vem do trabalho incorporado. Né? É a soma dos custos de produção, terra, capital e trabalho. Né? E esse trabalho ele é cobrado pelo desconforto experimentado pelos produtores. Tá? Então, quando você fala, né, quando alguém chega para você, faz uma página web para mim, e você fala, poxa, eu vou ter que gastar umas 5 horas, eu queria estar surfando, né, eu queria estar vendo série no Netflix, né, então eu vou cobrar, para eu não ficar vendo série no Netflix, eu vou cobrar uns 100 reais por hora. Então eu vou cobrar 500 reais por esse trabalho. Tá? Então você está trocando o trabalho, o seu conforto, pelo desconforto de trabalhar para outra pessoa. Né? Então, quando você dá o preço de algo em função do tempo que você vai gastar para trabalhar, basicamente você está dizendo que a produção vem
do trabalho. Né? Aí você vai falar, mas eu vou gastar energia, né? eu vou usar um pouco do meu... Eu tenho que comprar um computador todo ano, então eu vou cobrar uns R$ 80 aqui para a cotinha, para minha cota do computador, que a gente chama isso de... agora eu esqueci o nome, né? Mas a perda que o objeto tem quando ele é usado, né? Porque você vai ter que substituir ele em algum momento, né? Então, quando você faz essa conta, você está seguindo o primeiro economista lá que falou, olha, você cobra, né, o preço vem do trabalho, o valor das coisas vem do trabalho. O Davi Ricardo, né, lá, provavelmente David, né, em 1821, vai falar o seguinte, olha, também aparece outra coisa aqui no valor, que é a utilidade. Né? Essa utilidade de algo, né, ela não é uma medida de valor, isso aí a gente vai ver de novo, porque mais tarde, ou seja, mais recentemente, a utilidade se torna muito importante, né, mas ela é necessária para entender o valor. Então, quando você olha para a pessoa e fala, esse cara precisa da página web, ele está desesperado, e só eu sei fazer isso aqui, né, então eu vou cobrar R$ 5.000 dele em vez de 2.500. Porque você está olhando para a utilidade que isso tem, né, colocando ela lá no valor. Então, o valor não vem só do trabalho que você gasta para fazer aquele objeto, para fazer aquele software, o trabalho agregado, mas ele vem também da utilidade de algo para uma pessoa. A gente vai ver que utilidade é essa daqui a pouquinho. Né? E ele fala que o valor, então, vem do salário que você paga para os funcionários, vê que, né, a fração 34, né, não, 24, mas 21 são quase 50 anos depois, né, 45 anos depois. Então já a indústria já avançou, né? E ele também vê que, olha, quando algo é escasso, né, se você tem um insumo escasso, um insumo raro, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouco, o custo do produto varia de acordo com a sua disponibilidade. Na verdade, né, quanto é mais caro para mim produzir, né, eu vou cobrar mais. Né? E ele fala que tem um preço primário e natural das coisas, então é aquela primeira coisa que eu falei lá no Adam Smith, que é a quantidade comparativa de trabalho necessária para a produção. Né? Então, se para fazer uma página web, né, eu gasto o mesmo trabalho que eu gasto para fazer um ovo frito, então uma página web ela custa aproximadamente igual a um ovo frito. Porém, existem desvios temporários do preço real ou do mercado. Por exemplo, pode estar na moda comer ovo frito e ninguém está interessado mais em páginas web, então o ovo frito vai subir de preço. Né? Se você faz bem o ovo frito, né, o ovo frito vai subir de preço. Pode acontecer o contrário. Né? Então, existem flutuações que acontecem no mercado, né, em função, a gente vai ver, da oferta, né, e da demanda, e no caso aqui, uma oferta importante é a oferta do insumo. Né? Ou seja, se você tem, hoje em dia, por exemplo, nós temos uma falta de certas profissões na produção de software. Né? DevOps, um DevOps lá, full stack, né? Está ganhando mais do que outros profissionais. Por quê? Porque está em falta no mercado. Até contaram uma história para mim que o cara pediu para uma empresa 4.500, a empresa não, eu te pago 9.500, mas você fica aqui. Né? Por quê? Porque esse profissional está difícil de encontrar. Obviamente, né, nós temos que trazer aí, né, o que eu conheço tão pouco quanto Adam Smith e Ricardo, né, Karl Marx, né, mas é mais famoso, né, e ele tem novos conceitos, né, quando ele fala que o valor econômico de um bem é a quantidade do trabalho para produzir, né, e tem essa coisa do excedente, o excesso de trabalho, né, as coisas têm um valor de uso, tá, que é a utilidade, mas elas têm um valor de troca. Então, o preço das coisas é o valor de troca, que é sujeito a flutuações políticas, na verdade, aqui no texto que eu peguei de demanda, mas certamente também de oferta. Né? E ele fala, né, claramente que os humanos podem criar mais valor do que eles precisam
para restaurar a sua capacidade de trabalhar. Então, aquela coisa que eu estava explicando lá antes, né, dos clássicos, vem de Marx, né, nosso coleguinha aí comunista, né, e que ele fala que a questão é que os capitalistas ficam com excesso de valor gerado pelos trabalhadores. Então, se você trabalha, faz um software para uma empresa e você ganha R$ 5.000, né, a empresa vai pegar toda que é quanto vale o desconforto de trabalhar para você, você aceitou trabalhar por aquele dinheiro, né? Então, você produz muito mais software do que você é capaz de consumir, logo esse software vai para quem? Vai para os clientes da empresa e ela que fica com o valor do excedente, com o lucro, né? Então, os capitalistas ficam com excesso de valor gerado pelos trabalhadores. E aparece, então, o conceito de utilidade. Tá? E o conceito de utilidade ele é interessante porque o valor das coisas vem da utilidade também, mas da utilidade marginal. Né? O que é utilidade marginal? Utilidade marginal é o seguinte, ó, imagina que eu te convido eu te pago um sorvete. Você fica feliz. Esse primeiro sorvete vai deixar você feliz, né? Você vai ter uma grande utilidade para você. Aí eu falo, quer o segundo? Você fala, legal, ele tem uma utilidade menor, que já tomou o primeiro, já está meio satisfeito, mas o segundo também é legal. Aí eu falo, agora você vai tomar o terceiro, você não aguenta mais sorvete. E eu te obrigo a tomar o terceiro, e eu te obrigo a tomar o quarto, você já está chorando, já congelou a garganta, né? Você já está infeliz. Então a utilidade marginal do sorvete, né, a utilidade trazida por um item adicional, ela vai caindo. Ela vai caindo, então a gente teria um gráfico assim, ó, a utilidade do primeiro sorvete é alta, é 10, lá no meu, números aí são aleatórios, né? Do segundo é 8, do terceiro é 3 e do último é 1. Né? E a utilidade, essa é a utilidade marginal de cada item. Né? E a utilidade total, ela vai chegando num platô. Né? O desenho foi feito à mão aqui, tem uma curvinha, mas ela vai formando um platô. Então, o valor das coisas está muito ligado à atividade marginal. É exatamente a lei dos retornos diminuídos, né? Diminished returns. Né? Uma funcionalidade a mais não é tão boa quanto a funcionalidade original. E aí tem o paradoxo do valor aqui, que é demonstrado pelo exemplo do diamante e da água. Ninguém precisa de diamante para viver. Todos nós precisamos de água para viver, né? E o Adam Smith, lá em 1776, lá, aquele primeiro lá que eu mostrei, o pai da economia, ele diz o quê? Não há nada mais útil que a água. Mas ela não compra nada. Né? Na verdade, eu compro água, né? Por um galão de água para beber aqui em casa, de água de boa qualidade. Né? Dificilmente você teria bens com os quais trocar. Um diamante, ao contrário, quase não tem nenhum valor quanto ao uso, né? A gente dá outros valores ao diamante, né? Claro que ele serve para cortar vidro, né? É importante na indústria, mas a gente dá outros valores, a gente dá um valor estético, a gente associa ele à raridade, a gente vai ver daqui a pouco no marketing, né? Algumas coisas que são valor para as pessoas, né? Mas as pessoas querem dar muito dinheiro em troca do diamante. Né? Isso vem porque a água tem grande utilidade total por ser necessária, mas é encontrada em abundância. Né? Então, o diamante é raro, ele tem uma grande utilidade marginal. Ok? Porque a sensação de possuir algo exclusivo, né, ela não cai tão rápido, né, quanto a vontade de beber água. Ok? Mais recentemente ainda apareceu o conceito de custo de oportunidade. Tá? Então isso vai ser bastante importante para a gente quando a gente estiver fazendo lá a análise quantitativa, né, financeira dos nossos projetos. Então o custo de oportunidade é do que você deve desistir para obter o que deseja. Tá? Ou seja, o valor está associado à melhor alternativa não escolhida. Então, o que você abdica ao fazer a sua escolha. Né? Então, qual é o. Se você escolhe, se eu dou para você, escolhe aí se você quer um cachorro quente ou um sorvete. E você escolhe o sorvete, o custo de oportunidade é o cachorro quente que você perdeu. Né? E esse custo de oportunidade esse é um custo implícito, né? Porque você não gastou, você não pagou o sorvete.
ok? Você perdeu o valor de consumir um cachorro-quente. Desculpa, o cachorro-quente. Você perdeu o valor de consumir o cachorro-quente, o prazer que teria com isso. Você teve que abdicar do cachorro-quente para escolher o sorvete. Como a gente vai ter que abdicar de botar o dinheiro na poupança, né, para poder fazer um projeto? Então, por exemplo, qual é o custo de você fazer a FRJ? A FRJ é de graça? Não. Você podia estar trabalhando e ganhando dinheiro. Então, a FRJ tem um custo, no mínimo, de todo o dinheiro que você não ganhou se estaria trabalhando. Né? Ou o custo de tudo que você iria gastar, e aí você tem um custo de oportunidade negativo, né, se estivesse pagando a PUC. Né? Que é, um custo de computação está na ordem lá de R$ 5.000 por mês. Então, a custo de oportunidade é negativo porque você deixou de perder para fazer o FRJ, você deixou de perder R$ 5.000 por mês. Né? Mas também deixou de ganhar, por exemplo, um salário mínimo por mês. Ou se você fosse um bom vendedor de uma loja, né, do shopping, até mais. Ok? Isso leva à questão, né, que são os slides novos aqui, da formação de preço na economia. Então, a formação de preço, ela vem de algumas coisas. Isso aí é economia básica, primeiro capítulo, segundo capítulo do livro de economia, tá? Que é onde eu chego. Né? Mas é o seguinte, a sociedade tem que fazer escolhas, porque os recursos não são infinitos, certo? Então, quando tem o exemplo do ou você faz canhão ou você faz pão, ou você gasta dinheiro no exército, ou gasta na educação, ou gasta na saúde, né? Ou gasta em obras de infraestrutura para o país. Você tem que fazer escolhas, porque o dinheiro é limitado. Né? No nosso caso, a gente pode representar todos os recursos pelo dinheiro que é usado para comprar esses recursos. Né? Então, a gente tem que fazer escolhas. Escolhas do que vai ser feito. Né? Se eu vou... Vamos falar do país aí, né? Se ele vai botar dinheiro na educação, ou na saúde, ou na infraestrutura para aumentar o PIB do país, né? Ou no exército para aumentar as defesas do país. Quais são as escolhas que a gente vai fazer? Né? E é claro que essas escolhas elas têm segundas escolhas. Então, por exemplo, se eu estou em guerra e coloco dinheiro no exército, né? Boa parte desse dinheiro, na verdade, vai para a produção de armas, né? Que aumenta a economia do país, né? Que gera fábricas, que vão gerar necessidades de formação, que vão gerar escolas. Então, não é simples, nada é simples, mas vamos seguir nessas primeiras escolhas. Né? Como que eu vou botar o dinheiro, né? Se eu vou fazer investimento em capital, em trabalho, em terra, para quem eu vou favorecer, né? Se eu vou favorecer as grandes empresas, as pequenas empresas, todas essas escolhas têm que ser feitas e são parte do que a economia estuda, né? Como a gente deve fazer essas escolhas para ter um bom resultado em função do nosso contexto. Né? Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo que eu posso dar, né, é a questão de gente que fala, olha, o dinheiro em educação diminui a necessidade de dinheiro em saúde, porque pessoas educadas cuidam melhor da sua saúde, fazem mais prevenção, né, e então elas usam menos, né, a cura, né, a prevenção é mais barata que a cura. Então, é um exemplo também, ó, se eu tenho pessoas mais educadas, elas produzem, têm mais alta produtividade, então o meu PIB, né, do país, a quantidade de riquezas criadas pelo país vai aumentar. E porque a gente está atrás também de preço, né, a economia estuda os mecanismos de preço, e na concorrência pura, nós não vivemos a concorrência pura, o governo interfere, tá? E a gente não vai tratar desse assunto. Mas tem duas regras básicas, né? Que é o seguinte: o excesso de oferta ou a escassez de demanda, né, causa o quê? Causa a formação de estoques. Ou seja, se eu produzo demais, a safra de laranja foi grande demais. Volta e meia a gente vê as pessoas jogando fora leite, jogando fora laranja, porque a safra está muito grande. Né? Ou as pessoas não querem consumir, as pessoas formam estoques. E aí o possuidor desse estoque, que ele tem um estoque ideal, ele tem que diminuir o preço até ficar com esse estoque ideal. Isso causa concorrência entre as empresas, né? Elas vão vender mais barato.
para adquirir clientes que vão comprar os itens que estão em estoque. Por outro lado, o excesso de demanda ou a escassez de oferta, né, causa a formação de filas, né? O estoque também é uma fila para vender, né? Aqui é fila para comprar. Então, as pessoas não têm, vão aumentar os preços até a fila desaparecer. Então, tem uma concorrência pelo consumo entre os consumidores, né? Como se fosse um leilão. Né? No outro caso, é um leilão reverso. Né? É claro que esse modelo é um modelo de concorrência pura, ele é simples, né? Porque os preços não possuem de forma totalmente livre. Por exemplo, nós temos o salário mínimo. Né? Os sindicatos formam salários mínimos. Os monopólios controlam os preços. Né? Então, a Petrobras controla o preço dela lá, tem praticamente um monopólio da distribuição de combustíveis no país. Né? Os governos fazem intervenções, né, para baixar ou aumentar o preço com impostos, né, e com subsídios. Né? Então, o queijo feito, por exemplo, isso é uma verdade, né? O queijo feito na escola de queijaria lá de Friburgo, né, ele não paga imposto. Né? Então, isso é uma intervenção para favorecer a escola. E aí tem a famosa curva de oferta e demanda, que é basicamente, né, tem que ser lida, né, isso é só porque as pessoas falam assim, parece, quanto mais demanda, eu vou produzir mais, então devia ficar mais barato. Não, eu produzo mais se você me paga mais. Né? Então a curva de oferta é o seguinte, né, se você quer mais, eu aumento o meu preço. E a curva de demanda é, se você diminuir o preço, eu compro mais. Tá? Essa curva não é sempre igual, tem produtos, por exemplo, que você compra só uma quantidade, né? Você não quer o segundo, mas em geral é isso, essa curva é genérica. Né? E aí o que acontece é o seguinte, né? Havendo um aumento da demanda aqui, por exemplo, aqui aumenta a demanda. Então as pessoas estão dispostas a pagar mais pela mesma quantidade de produto. Né? Então o preço sai do preço de equilíbrio 1 para o preço de equilíbrio 1 aqui, né? Para o preço de equilíbrio 2. O preço aumenta. Por quê? Porque a demanda aumentou, então, né, a curva aumentou. Tá? O que afeta a demanda? A quantidade procurada, preço que as coisas têm, o preço dos bens substitutos. Você vai comprar não vai comprar o americano lá bacaninha, vai comprar o chinês. Né? Os preços dos bens complementares, né? A renda, e coisas criadas também, né? Como que a propaganda cria gostos, hábitos e preferências. Né? O que afeta a oferta? A quantidade ofertada, né? O preço dos fatores e insumos de produção, o preço de outros bens substitutos da produção, a tecnologia, fatores climáticos. Né? Então, o que eu quero mostrar aí? Né? Que, por exemplo, né, o concorrente afeta o seu preço de desenvolvimento de software. Então, se você faz software, estou fazendo aqui software muito bem, eu cobro 1 milhão para a empresa ter esse software aqui. Né? Aí vem lá um software substituto e fala, não, ó, eu só cobro 500 mil, meu software quase é tão bom quanto o dele, eu cobro 500 mil. Então, eu vou ter que, né, meu preço vai ter que mudar, porque apareceu um bem substituto ao meu. Né? Ok, então essa aí é uma introdução aos conceitos que vão trazer a gente a preocupações ali sobre o valor econômico dos bens que a gente produz, né? E a gente trabalha a precificação de algo, né? É um trabalho importante. Eu já achei vários textos de precificação de produtos, mas eles não são adequados à área de software. Então, ainda estou em busca disso aí. Seria mais uma aulinha aqui nesse nosso pacote. Se bem que não é tão engenharia de software. Mas no nosso caso, né, pensando em engenharia de software baseada em valor, a gente tem que estudar esse conceito. Já em marketing, o valor aparece de outra forma. Né? O valor aparece, né, se origina na necessidade. Tá? Então, você está com fome, você quer comida. Né? Tem requisitos básicos do ser humano, né?
Você quer recreação, quer educação, quer entretenimento, né? Tem uma coisa que chama pirâmide de Maslow, que deixa eu ver se eu acho uma pirâmide de Maslow aqui para gente. Pirâmide de Maslow. Ótimo. Aqui na Wikipedia mesmo, né? Então, a pirâmide de Maslow, ela mostra as nossas hierarquias de necessidades, começa lá com comida, sono, né, respiração, vai subindo para as necessidades de segurança, né, segurança do corpo, do emprego, né, amor, autoestima e realização pessoal. Então, a ideia aqui é que tudo começa, se você não tem a camada de baixo, você não vai ter a camada de cima, né? Mas você tem as necessidades básicas. A questão é que a gente não vive das necessidades, a gente tem desejos, né? Esses desejos direcionam uma necessidade. Então, as necessidades, elas seriam limitadas. Tem um conjunto grande, não precisa ser pequeno, mas um conjunto grande, você precisa comer, né? Mas quando você vai para os seus desejos, eles são ilimitados. Então, a mocinha aqui, ela quer comer um hambúrguer, né? Um Double Mac Cheeseburger, né? A gente tem fome, mas quer comer feijoada, né? E ele é moldado também pela sociedade que a gente vive, né? Pelos os hábitos que nós temos na família, pelas propagandas que nós ouvimos, pelas informações que recebemos do colega, né? E isso gera uma demanda. Por quê? Porque eu tenho um desejo, mas eu só posso pagar, né, por um produto específico. Então, todo mundo precisa se locomover, né? Alguns só podem pagar a passagem de ônibus, outros podem comprar um carro e muitos poucos podem comprar uma Ferrari, né? Apesar de você perguntar para muita gente, que carro você gostaria de ter, né? Porque qualquer pessoa que gosta de carro pode falar lá, meu sonho é ter uma Ferrari, meu sonho é ter um Porsche, um Rolls Royce. Então, a gente tem esses três passos, né? O que você precisa se locomover, você precisa comer. Que você deseja, eu desejo uma Ferrari, eu desejo um lagostim, um espaguete com lagostim, né? E aí, o que eu posso pagar? Eu posso pagar, né, aqui ali no fundão, né, eu posso pagar uma comida do bandejão, até do burguesão, eu posso pagar um X-tudo ali no quiosque, né? Eu posso pagar um carro usado, né, para ir para o fundão, né? Isso é a demanda que a gente traz. E no final, isso, quando eu realizo, né, a minha demanda, né, eu vou ter uma satisfação. Ok? Então, essa satisfação, né, vai me trazer um valor também, porque é o julgamento pessoal do desempenho percebido de um produto em relação à expectativa. Ou seja, você pode ficar feliz, né, com o seu carrinho usado, né, porque você saiu do ônibus, né? E aí você tem que calcular, né, qual é o valor que tem para você comprar o carro e parar de andar de ônibus. Okay? Então ali o menino está feliz. E até escolhi essa coisa porque é bem simples, né? É um Nutella já um pouquinho caro, mas é um pão com Nutella e banana. Para o marketing, então, o valor é trazido por três características para o cliente, né? Pela qualidade, pelo serviço e pelo preço. Então, quando você olha o valor daquilo para você, né, são benefícios tangíveis e intangíveis, né, você olha para esses três produtos. Então, o marketing ele tem que te entregar, ele pensa, né, o produto dele para mostrar que ele está entregando qualidade, serviço e preço. Então, nós temos que pensar isso também quando estamos olhando para os nossos clientes. Que qualidade eu estou trazendo, que serviço eu estou trazendo e que preço eu estou fazendo para o cliente. Adicionar valor, né, traz uma riqueza muito grande. Então, aqui a gente está olhando, né, o preço por quilo desses produtos ou serviços, né,
E o café lá do agricultor, né, que as pessoas falam, o Brasil tem que ser o celeiro do mundo. Né? O Brasil tem que ser o celeiro do mundo, vai vender café a $3 o quilo. Se ele transformar esse café em café solúvel, que eu acho que não se faz no Brasil, mas até na Rio Petrópolis tem uma fábrica abandonada de café solúvel, né? Você tem lá o produto que já custa $50 o quilo. E nesses $50, claro, tem mais, nesse quilo tem mais de 1 quilo de café, né? Mas muito menos que $50 de quilos de café, porque você adicionou trabalho e esse produto tem uma demanda do mercado. Né? Se transforma isso em serviço, né? Se você cria o cafezinho expresso ali no edifício Avenida Central, no Rio de Janeiro, né? ou na rua principal, ali na Presidente Vargas, né? Você vai ter um serviço que você já vai cobrar $310, esse preço americanos, né? por um expresso, por quilo. Né? O cafezinho, né? É muito mais caro se você for tomar numa loja. Né? No aeroporto ali, então, né? Se você transformar num serviço premium, né, você vai chegar lá a $580. Não, você bota uma máquina em casa, te entrega o café e você me paga o dinheiro para você ter esse café como você quiser, na hora, todo dia, do mesmo jeito. Né? E, finalmente, se você criar a experiência, né, aquela coisa de sentar no Starbucks, né, naquela poltrona de couro, né, tomar um café feito na hora, cheio de chantilly por cima, né, usar o seu computador. Né? Então, você tem uma experiência que dá um valor de quilo produzido, né, de $1.200 a hora. Então, não adianta exportar café, né, a $3 a hora ou exportar silício, né, sei lá quanto reais, e importar chip. Né, porque o valor agregado que foi somado, né, no chip tem um cara que faz o espelho, né, tem todo um trabalho, todo um valor agregado, né, que transforma algo que custa um navio de minério, né, transforma numa caixinha, o mesmo valor que talvez uma caixinha de chips, ou talvez até um chip. Né, deve ser um pouquinho mais, né, um caminhão, vamos dizer um caminhão de chip para ser bonzinho. Né, porque o preço do quilo do objeto lá que traz uma experiência, né, ele é muito maior, né, excessivamente maior, né, do que a commodity. Agora, aqui também tem o custo maior, né? Aqui né, as margens são mais altas aqui, mas é claro que aqui, né, tem muito trabalho, né, porque o café foi convertido em pó pela fabricação, né, foi feito leite, aqui tem o leite, aqui tem o funcionário fazendo, tem o cara que fez a máquina, que faz essa espuminha sempre igual, né, o chantilly sempre igual. Então, aqui tem uma enorme quantidade de valor agregado. Então, aqui, de certa maneira, o marketing se mistura com a economia, como era esperado, na verdade. Né? Então, eu acho que esses dois artigos que eu vou falar agora, que eu mostrei no começo da aula que eles existem. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha de vocês. Está todo mundo quietinho. Ok. Então parece que estão me ouvindo ali, o resto entrou. Nós temos aqui a pirâmide do valor. Então aqui é o seguinte, vamos entender que valor a gente entrega para o nosso cliente. Então é B2C, nós somos um negócio e vamos entregar valor para o cliente, ou nós vamos fazer um software para o negócio que vai entregar valor para o cliente. Cliente pessoa física. Então, que tipo de valor a gente pode entregar? Né? Então, tem camadas, né? Da mesma maneira que tinha lá a pirâmide de Maslow, né? Nós temos camadas de valor, ok? Onde aqui são valores mais simples e mais básicos, né? Ou mais básicos, né? E aqui são valores mais complexos.
E, basicamente, a gente vai entender que o nosso cliente, pessoa física, né, ele vai precisar de ter alguns desses, pelo menos alguns, mas esses bem atendidos para poder chegar lá. Tá? Então, que valores a gente tem que dar para o cliente, a gente pode reconhecer nos nossos trabalhos, nos nossos serviços. Por exemplo, isso aqui é muito importante nas nossas contas depois. Gerar receita. Outro, organizar as coisas aqui do nosso cliente. Evitar aborrecimentos. Esse aqui é legal também. Reduzir esforços. Economizar tempo. Então, se a gente conseguir garantir essas coisas, né, a gente pode chegar a um nível maior de valores, os valores emocionais. Né? Olha os videogames aqui. Estão entregando o quê? Estão entregando entretenimento. Olha o diamante aqui, entregando atratividade para a mulher, que vai botar o diamante e a propaganda diz que ela vai ficar mais bonita, né? Ou por exclusividade, só você tem aquele diamante, ou só você tem aquela obra de arte. Né? Ou pela beleza da obra de arte. Né? E você tendo isso, você vai ter valores mais complexos, valores na própria vida, como a motivação, né? Ou o pertencimento. Né? E a gente tem, por exemplo, várias teorias da motivação. Né? E, finalmente, você tem aqui a transcendência, o valor da vida da sociedade, né? Que você pode trazer. Né? Então, a gente tem esses detalhados aqui, só para ficar mais fácil de ler, ok? E a gente vai chegar aqui a um exemplo, né? Deixa eu fazer um zoom aqui, para a gente pegar para ver o que é transcendência. Então, quando você tem lá, né, o Médicos Sem Fronteiras, se você está doando para ele, significa que ele te convenceu que você está criando valor para a sociedade. Ou quando você vai lá consumir o Big Mac no Mac Dia Feliz. Né? Outras empresas, elas vendem esperança. Né? A Caixa Econômica vende esperança. Né? A Bentley lá, né, o Patek Philippe dos relógios, o Bentley de carro, vendem o quê? Vendem tradição, herança, né? Tradição a melhor palavra aqui para gente. Né? A Nike e a GoPro, né, elas vendem tênis, não, elas vendem você se sentir motivado. Né? Os clubes, né, vendem você se pertencer à torcida. Né? Então, quando você vai lá e compra a camisa do Corinthians, né, você não está querendo simplificar a sua vida, organizar a sua vida. Né? Você está querendo um valor de mais abstrato, que é sentir parte dos torcedores, né, do time campeão. E, né, temos outras empresas aqui interessantes. Né? As marcas de roupa, né? Victoria's Secret, né, oferece atratividade. Né? Marcas famosas, né? Você está usando Prada, não é nem bonito, mas só você tem aquilo, é status. Né? iFood simplifica a sua vida, o Google simplifica a sua vida, né? O Wikipedia informa o valor, né? Informa uma coisa específica. Então, nós temos este mapa aqui. Depois, eles fizeram, 2 anos depois, eles fizeram um artigo que é o valor de business to business. Quer dizer, se você está fazendo algo para um negócio que vende para outro negócio, quais são os valores que aparecem, tá? E aí eu vou já pegar aqui o nosso zoom, né? E vamos lá, ó. Começa também com o que ele chama até, ó, isso aqui é o básico. Se não tiver isso aqui, você está fora do mercado, né? Que é atender especificações, preço razoável, conformidade com os regulamentos e padrões éticos. A partir desse básico que você tem que entregar para um negócio, né? Interessante que eles não encontraram isso para os consumidores, né? Você vai atender funcionalmente o negócio como gerar receita, reduzir custo, né? Melhorar o produto. E a partir daí nós temos a facilidade. O que vai trazer de facilidade para o negócio? Né? E a seguir daí, o valor individual que você traz para as pessoas dentro do negócio. Né? E, finalmente, como o negócio pode se tornar inspirador, por exemplo, com
responsabilidade social, né? Aí você vê aí a Magalu trabalhando aqui, né? No momento, ela entrega outras coisas também, né? Ela entrega, por exemplo, para o B2C, né? Ela entrega lá a redução de custos. Né? Tem outras coisas desse tipo, né? Essa aí é uma bastante interessante também, né? Já tem uns rabiscos aqui, mas a gente vai seguir em frente nesse dado aqui. Tá? Então, a pequena revisão, né? Já está bastante longa essa aula, né? Economia, a gente vê o valor evoluindo, na verdade, lá do valor da terra, do trabalho agregado, para a utilidade marginal e para o custo de oportunidade. Né? Em marketing, a gente vê o valor trabalhando com a satisfação, com a qualidade, serviço e preço, com esses modelos mais completos do que valor eu estou entregando. Né? E essas pirâmides, né, vão ajudar a gente a entender o que você está fazendo para o cliente. Então, quando você for fazer software, você tem que se perguntar, bom, mas que tipo é o meu cliente? Meu cliente, ele trabalha com B2C, ele trabalha atendendo clientes, pessoas físicas, né? Então, eu estou trabalhando, por exemplo, com a loja americana, né? Então, o que ela precisa, o que ela vai ter de melhoria para o B2C? O que ela vai estar oferecendo para os clientes? Olha só, agora ela vai pedir pelo... um exemplo bom que eu tenho é o seguinte, o aplicativo do Starbucks. Né? O cara gosta de ficar sentado lá na boa, né? Ele não gosta de ficar na fila. Né? Então, lá no aplicativo do Starbucks, você pede o seu café antes de chegar no Starbucks. Quando você chega lá, seu café está pronto. Então, você está agindo onde? Né? Você está agindo... Vou pegar o verde aqui. Você está agindo na economia de tempo. Você está agindo na redução de esforços, em evitar aborrecimentos. Não está diminuindo o custo de nada. Para o cliente, não está gerando receita, está gerando receita para o negócio. Tá? Então, vamos botar aqui, negócio. Né? Você está gerando talvez uma sensação de exclusividade, talvez uma sensação de acesso. Há um certo bem-estar, né? Melhora o bem-estar, não é exatamente, né, o bem-estar aqui do trabalho, aqui, mas aqui tem um pouquinho. Né? Então a gente tem lá, a gente está fornecendo mais conforto, né? Talvez um apelo sensorial, por causa mas aqui geralmente é cheiro, sabores, né? Talvez mais entretenimento, um pouquinho, porque ele vai ficar mais sentado, mas está faltando aqui, talvez bem-estar. Vou colocar aqui, está dando mais bem-estar. Tá? Já para o que você está entregando para o business? Né? Eu acho que está até aqui a marca de café está até aqui, eu não estou achando, mas ok, vamos em frente. Starbucks não está aí, né? A mulherzinha de Starbucks. Tá aqui, ó, apelo sensorial. A loja do Starbucks apela para o sensorial, com cheiro de café, com sendo bem decorada, né? Se você entra num lugar que tem uma loja do Starbucks, tem uma loja concorrente, seria aquela loja concorrente que vende café só, né? Ela é feia, a Starbucks é aquela loja agradável de ficar. Reduzir a ansiedade, tá bom. E para o negócio Starbucks, né, o que você está gerando? Né? Se o cara compra antes, você está garantindo a receita, porque quando ele chegar, se tiver fila, ele não vai dirigir. Ele não vai, desistir. Então você está garantindo a receita, né? E a gente vai olhar aqui, né? A gente não está reduzindo o risco um pouco, né? Você está gerando produtividade, você está economizando tempo, porque ele paga pelo celular, né? Então você economiza tempo, você reduz esforço, então você reduz custo. Né? Vou ver no topo aqui se está gerando alguma coisa. Né? Potencial de comercialização, você está aumentando. Né? E ok, é mais ou menos isso. Tá?
e pensando. Então, na nossa revisão, assim, é bem interessante. Você vai fazer algo, você vai, o que eu estou entregando, o que essa funcionalidade aumenta de valor. Okay? Então, essa foi a aula sobre valor, né? Introdução ao conceito. E na próxima aula, então, nós vamos ver o valor qualitativo, fazer um exercício, e o valor quantitativo e fazer um exercício. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Estamos todos tranquilos? Beleza, então, vamos então encerrar por hoje e nos encontrar. Hoje é quarta, a gente se encontra segunda-feira que vem. Ok? Alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato aí. Deixa eu parar a gravação. Tem todo agora um